Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en nuestras vidas. Crecemos siendo niñas, sabias abuelitas, mujeres creadoras, poderosas, sanadoras. A gente está falando de mulheres que a gente não conheceu, mas que estão se apresentando para nós, para que a gente possa falar em nome delas. Dar voz a essas mulheres é muita medicina. É algo que é uma honra e também é um poder e uma força e algo que é profundamente sagrado. É muito forte fazer isso, é muito forte ouvir, é muito forte também a presença delas, que vem assim como vento mesmo. É como se elas estivessem em ciranda, todas voltando com as suas histórias para nós. Isso é muita bênção reunida. Todas as abuelas, sim, estão todas fortes. Não tinha mulher fraca, nunca teve. Na verdade não existe isso, não existe. Existe mulher castrada, existe mulher amordaçada, existe mulher amputada, destruída, mas fraca nunca. Mulher fraca não existe. Isso é impossível, antinatural. Eu vou ler história por história e procurar também trazer a energia de cada uma delas até nós, para que elas possam estar aqui presentes, apesar de vindas do passado. E mais do que isso, mais do que presentes, de uma forma amorosa, com uma memória que verdadeiramente as honre. Uma memória que ficará para aquelas que chegarão. Então eu apresento a vocês, uma por uma, as sábias anciãs dessa ciranda das nossas ancestrais. Hoje trago minhas avós, ambas mulheres de fibra em tempos difíceis de se viver, entre a Segunda Guerra e uma sociedade machista patriarcal que nunca lhes dava voz e nem vez, mas lhes cobrava a vida. De muita atitude e força foram essas duas matriarcas, ambas portuguesas, ambas guerreiras, eternamente sustentando a família com a garra de quem se percebe tendo que fazer tudo em nome de todos e muitas vezes sendo a figura masculina que faltava ali, naquele lar. Meu avô paterno era um homem puro,
cheio de uma doçura que se misturava com uma inocência admiráveis. Mas não conseguia manter-se em um trabalho fixo. E ficava para minha avó, Ana de Jesus, a tarefa árdua de alimentar as 3 filhas pequenas e seu único filho, ainda bebê. Dia após dia, o desafio de não saber se haveria algo para comer ou lenha para aquecer era normal. E entre angústias e tristezas, sua extrema beleza foi dando lugar ao desamparo. Meu avô materno era um músico refinado, um virtuoso, um violonista sensível, dono de um Stradivarius. Totalmente inútil diante da severa depressão que lhe acometeu aos 35 anos e que deixou minha avó, Filomena Augusta, com toda a responsabilidade de dar conta de 2 filhas pequenas e da 3ª filha que morreu pequenina em seus braços, e de administrar uma pensão em plena guerra, tendo que lidar sozinha consigo mesma e com sua crescente revolta por ter se casado com meu avô não por opção, mas por eliminação. Ambas vaidosas, ambas solitárias em sua feminilidade. 2 mulheres que, vivendo não tão distantes e que nem mesmo se conhecendo, um dia embarcaram para o Brasil em busca de uma vida melhor, uma vida melhor. Passei a infância inteira ouvindo de ambas o quanto o novo mundo havia sido a ponte para uma vida mais digna, mais confortável, mas também do quanto era lindo, fértil, encantador, elegante e potente aquele Portugal de onde haviam partido. Ambas, corações partidos por deixarem para trás a terra que as havia gestado, ambas, tendo que olhar em frente e sempre em frente, por amor aos filhos e netas e netos que suas histórias fizeram nascer brasileiros. Ambas ressentidas, com seus homens e suas vidas, mas que ainda assim trouxeram da Santa Terrinha cantos e contos, músicas e danças, piadas e trovas que nos enchiam de memórias que jamais haviam sido nossas, mas que se tornaram parte da minha própria história. Ambas viveram muito, ambas fizeram tudo pela família, ambas se esforçaram para sorrir e transmitir o melhor de si a cada um de nós, descendentes. Ambas nos deixaram um legado de superação e resiliência e uma fortuna em força interior, que o silêncio e os olhares profundos transmitiam a quem quisesse prestar atenção naquelas janelas sutis de suas almas saudosas. 2 mulheres incrivelmente fortes, que partiram sem nunca terem entendido porque a parte mais difícil, mais pesada e trabalhosa havia sido destinada a elas. Dessa força de vontade, dessa determinação, desse amor silencioso e guerreiro que não desiste e segue em frente por amor a quem traz no peito, generoso, eu sou herdeira. Sou herdeira também da brejeirice da minha avó Ana, sapeca por natureza, e da garra da minha avó Filó, que berrava mais do que falava e que ria alto igual aos seus gritos. De Ana eu tenho o olhar de lado que espreita e busca sutilmente, sorriso escondido na fala. Da Filó eu tenho a astúcia de buscar com inteligência a solução. Melhor um mau acordo que uma boa briga. De ambas eu tenho a força da alma guardada no peito, uma rota segura, um norte traçado por uma linhagem matrilinear e a permanente certeza de que eu vou conseguir. Eu vou conseguir, sempre consigo. Porque as linhas traçadas nos mapas das vidas simples dessas mulheres, simples mas potentes, são a guiança interna que me inspira e me protege.
a cada escolha e ação que se apresenta em minha própria jornada pessoal. Ana de Jesus e Filomena Augusta. Por elas viver em plenitude e totalidade a minha própria vida tem sido todo o amor possível que de mim pode fluir para elas em gratidão infinita. Eu devo isso a ambas, devo a minha felicidade, a alegria de ser quem eu sou e trazê-las assim junto a mim, no meu próprio olhar e em todos os sorrisos que eternamente nos conectam. Minha avó foi meu porto seguro. Enquanto eu estava deitada no seu colo, recebendo cafuné, ela me falava baixinho no ouvido. Faça o que quiser na vida, jamais deixe alguém te dizer o que fazer. Mulher de coragem que, na sociedade patriarcal, decidiu naquela época se separar do marido. Anos depois, teve outro relacionamento, mesmo sendo muito criticada por todos, inclusive pela própria família. Lutou como uma leoa para criar uma das filhas que nascera com uma síndrome cromossômica, parecida com Down. Enquanto muitos pais escondiam seus filhos doentes mentais por vergonha, ela exigia que sua filha tivesse uma vida normal, sem privações. Estudava em escola normal, conseguiu esse direito através de processo judicial. Levava a filha para a aula de piano, de pintura, de canto. Todo domingo desfilava no clube com ela, mesmo recebendo olhares preconceituosos. Ela venceu essa batalha. Vera se tornou um adulto quase independente. Só não era financeiramente, mas saía à rua para fazer suas atividades sozinha e viajava em excursões, fazia tarefas em casa e tinha muita responsabilidade. Minha avó foi um ser de luz, amor e compaixão, sempre ajudando o próximo. Acolheu em sua casa todos os idosos que ela conhecia e a família deles não podia ou queria cuidar, e então ela dava todo o carinho, cuidado e diversão para eles, até cada um fazer a sua passagem. Brincávamos que a casa dela era Asilo Maria Amor. Muito orgulho de ter sido sua neta. Gratidão por tantos ensinamentos. Célia, minha mãe, fez a passagem no mês passado. A mulher mais guerreira que eu conheço, a fortaleza em pessoa. Foi professora de crianças, se formou em nutrição, trabalhou em hospitais, cuidando da alimentação dos internados. E casou com o grande amor da vida dela, primeiro e único. Teve seu primeiro filho homem, como sempre sonhara. Abandonou sua profissão, pois assumira o seu papel de ser mãe e esposa. Teve o segundo filho homem. Não queria mais filhos, estava feliz com 2, mas obedecendo ao marido, teve mais um. Eu. Após 6 meses do meu nascimento, ela foi obrigada dolorosamente a se separar da sua família e amigos, acompanhando seu marido por 2 anos em Nova York no mestrado dele. Ela passava o dia inteiro sozinha, trancada num quarto e sala com 2 crianças pequenas e um bebê, cuidando deles e sem falar uma só palavra em inglês. Quando eu tinha 3 anos, já de volta ao Brasil, num fim de semana no sítio como de costume, chegou um carro e todos corremos para receber o papai. Mas não era ele. Era um homem desconhecido trazendo uma carta, onde meu pai pedia separação à minha mãe.
Quando chegamos em casa, no Rio de Janeiro, não havia mais nada dele. Esse momento foi a grande virada de tudo. Minha mãe se fechou para o mundo. Os sorrisos acabaram. Foi se afastando de todos. Música foi proibida na minha casa. Ela precisou preencher o abandono, esse enorme vazio, com a comida, chegando a 150 quilos. Criou 3 filhos sozinha, literalmente sozinha. Meu pai se mudou para São Paulo e construiu outra família, só enviava a pensão. Ela nunca abandonou a missão que ela pegou para ela de ser mãe. Nunca, nem por um dia. Nunca teve um descanso. Abriu mão da vida dela para fazer tudo por nós, aos trancos e barrancos, em caminhos tortuosos, foi caminhando. A rotina era pesadíssima. 3 crianças, 3 escolas em horários diferentes. Cada filho fazia 2 esportes. Estava sempre dirigindo, levando os filhos nos lugares, sempre cheia de mochilas e potinhos de lanche e refeições para nos alimentar nos trajetos. Como conseguia se organizar com tantos detalhes diários, essa mulher? Como dava conta de tudo? Não esquecia nada. Será que tinha tempo para dormir? E ai de quem falasse algo ruim de um dos filhos. Já mostrava os dentes rosnando. Todas as férias, trabalhava como nutricionista em um hotel em Ilha Grande, para podermos ter férias legais, garantidas. Mesmo sendo um sacrifício para ela, trabalhar o verão todo numa cozinha quente em pleno verão, carregava seus 150 quilos. Tudo era muito elaborado para dar o melhor aos 3 filhos. A adolescência chegou e vieram muitos desafios. Meus irmãos começaram a se enfiar em confusões, drogas, internações. E essa mulher estava lá, sozinha, segurando a barra, sempre. Depois de muito esforço, os 3 filhos se encaminharam na vida. Gratidão, mãe, por ter sido exatamente assim. Essa mãe forte e uma avó doce, que sempre mimou demais os netos. Obrigada por me esculpir quem eu sou hoje. Te amo para todo sempre. Era uma vez uma menina criada no sertão do cearense, chamada Quitéria, predestinada a crescer em meio ao sofrimento, tristezas, desnutrição, amarguras da seca, escassez sem esperanças e destinada a ser mais uma mulher do vilarejo preparada para aprender artesanato local. Tear, bordados e crochê. Prendada para cozinhar e prometida pelo pai para se casar com quem ele escolheu e ter muitos filhos. E assim, seguiu seu destino traçado pelo pai, formando uma grande família. Teve 4 mulheres e 4 homens saudáveis. Mas não ficou esperando que a velhice chegasse, só cuidando dos filhos, marido e cozinhando, passando e lavando. Não. Ela percebeu que poderia contribuir ainda mais do que ser uma simples dona de casa e mãe de seus filhos, e diante de muita coragem e determinação e empatia, resolveu ser um canal para trazer outros filhos para o mundo. Seguir sua jornada superando barreiras, desafios e dificuldades de locomoção. Falta de recursos para amparar em suas mãos muitas vidas. Mãe Té, assim como era chamada,
cavalgava pelas estradas, pelas ruas da cidade para exercer seu ofício, sendo amparada e protegida pela força da Mãe Natureza, que fez nascer muitos seres de luz sem complicações, nos partos que tivessem sofrimento fetal ao nascerem. Todos viverão em suas mãos. Ao longo dos anos, continuava fazendo seu papel de boa mãe, dona de casa, prendada, esposa, boa sogra. E enquanto compartilhava cada nascimento com o seu trabalho, também registrava na parede da casa, a lápis, a data da saída de mais um filho, que seguia rumo para a cidade grande, na busca de qualidade de vida, dinheiro, sucesso. E foi assim que se despediu de cada um de seu ventre, cortando seus cordões. Até que ela envelheceu e entregou seu cargo para outra guerreira da luz. E logo depois saiu de casa e quebrou a bacia, ficando sob os cuidados de muitos colaboradores e familiares. Essa foi a história da minha avó paterna, Quitéria Pinto de Oliveira, com quem tive a oportunidade de trocar cartas e que mais tarde ela própria ditava para as minhas primas as cartas que fazia questão de escrever para mim. E continuou mantendo nossa correspondência sempre em dia. Fui conhecê-la pessoalmente aos 95 anos. E é em 1985 que Quitéria faleceu feito um passarinho, aos 98 anos, ainda lúcida e sem sofrimento. Salve Quitéria. Salve Mãe Terra. Minha abuela era formidável. Sua história sempre estimulou minha curiosidade e me encheu de orgulho. Bem, ela era uma condessa na Espanha e se apaixonou pelo meu avô Francisco, que era pobre e sem título algum. Sua família não aceitou o namoro e eles fugiram de navio. Ela contava que tinha escondido La Plata nos seios para não ser roubado. Vieram para o Brasil, foram para São Paulo, que recebia muitos imigrantes, e acabou indo para Itaquera, hoje bairro maior e mais populoso de São Paulo. Mas na época só tinha ela. Ela que era a parteira exímia e o farmacêutico. E juntos cuidavam e tratavam de tudo. Ela também benzia e com seus rezas e simpatias curava de tudo. Bucho virado, quebranto, bicha, assustada, cobreiro, insolação e por aí vai. Eu era pequena e me lembro das pessoas fazendo fila e aguardando minha abuela no portão. Ela recebia a todos, indistintamente. Por vezes eu a acompanhava até a casa de alguém que estava entrando em trabalho de parto. Ela atendia o chamado prontamente. Pegava sua valise, que continha seus instrumentos, e lá ia ela. Percorria quilômetros de distância. Fazia milagres. Cresci ouvindo suas histórias. Os mais velhos contavam que ela não desistia e que nunca perdeu nem bebê e nem a mãe. Tinha suas técnicas. Fazia a parturiente assoprar uma garrafa. Tinha o chapéu que usava na pessoa. Fazia elas ficarem de cócoras. Até o filho de uma pessoa conhecida, que estava sentado, ela conseguiu retirar, sem nenhuma sequela. Essa era minha avó. Quando conheci meu marido, minha sogra ficava horas me falando sobre as proezas dela. Fez o parto da minha cunhada e meu cunhado, e naquele tempo, de Itaquera inteira, eu sempre era chamada da neta da dona Natividade. Minha avó morreu aos 92 anos. Viu um filho, o mais velho, morrer na guerra, e minha mãe também,
aos 52 anos. Meu avô morreu quando eu estava na barriga da minha mãe. Mas eu juro que eu me lembro dele estar comigo, no colo, passeando pelo quintal, pegando morangos silvestres. Tão querido e dócil meu avô. Era totalmente dominado pela figura forte, resoluta e determinada da minha avó. Me lembro dela colocando sua roupa de espanhola, com suas castanholas dançando para nós, batendo seus pés ao som e compasso da música, rodopiava e fazia aqueles floreios, uma autêntica flamenca. Era comum ela tirar um seio colocando a mostra e dizer: "Mira, como estas tetijas, criei 12 hijos, e mira!" Levantava a saia e mostrava as pernas. Ninguna varices. Que figura minha avó. De manhã ela comia uma fatia generosa de tocinho. Fazia frituras no fogão de lenha com ovos, cebolas, pimentões e linguiça. Foi com ela que eu aprendi que temos que estar fortes e alimentadas para enfrentar todas as situações que a vida nos apresenta. Falava em espanhol e, olha, nunca cobrou um centavo por seus serviços. Quem tinha posses dava sempre algo, como forma de pagamento. Agora, quando a pessoa não tinha nada, ela ajudava com o que podia. Morávamos perto dela e todas as manhãs ela ia nos visitar e tomar café. Obrigada, vó. Que honra. A lembrança que eu tenho de minha mãe é sempre de uma mulher que trabalhava muito e se vestia de modo simples. Estava sempre envolvida com os afazeres da casa. Às vezes nos ajudava fazendo uns saquinhos de celofane, embalavam chupetas que meu pai pegava de uma fábrica que ficava num bairro de São Paulo e que muito ajudava no complemento da renda familiar. Afinal, uma família com 8 filhos para sustentar e com minha mãe doente não devia ser fácil. Mamãe, com o passar dos anos e com o avanço da doença, sofria de muitas convulsões, o que a deixava desacordada e, por vezes, internada. Era muito sofrido visitá-la em hospitais. Me lembro do cheiro do remédio que exalava dela quando eu chegava perto dela para beijá-la. Geralmente ela passava mal durante a madrugada. E como meu berço ficava colado à cama dela, era eu que saía gritando para os meus irmãos acordarem. Era um caos na casa. Vale dizer que dormi em berço, que era grande, até os 6 anos, eu acho. Um pouco antes da sua última internação, quando ela já sabia que não tinha jeito, que estava desenganada pelos médicos, ela foi até a varanda onde eu brincava. Me abraçou e chorou, sem dizer nada. Só esse gesto, de muito sofrimento e de um jeito de despedida, eu nunca esqueci disso. Depois ela foi hospitalizada por 2 meses. Eu tinha 9 anos. Fiquei na casa de uma prima que morava perto da minha escola. Não tinha quem me olhasse. E foi numa quinta-feira que meu irmão foi na minha escola me buscar no meio da aula, pois ela estava muito mal. Morávamos em Itaquera e ela estava internada em Mogi das Cruzes. Fomos de trem até lá. Quando entramos em seu quarto, ela nos olhou e partiu. Imagino a dor de deixar seus filhos. Foi difícil, muito difícil, e até hoje eu sinto falta dela. Ela sempre foi uma cuidadora, sempre foi a irmã que cuidou da casa, das roupas de seus irmãos e irmãs. Sempre foi a filha que abdicou de trabalhar fora para cuidar de todos. Essa foi a minha mãe. Para mim, símbolo de resiliência, força, amor e entrega. Obrigada, mãe. Pena você não ter ficado mais tempo.
Minha tia Sierrita. Minha tia foi muito importante na minha infância. Irmã de minha mãe, quando jovem se apaixonou por um rapaz. Mas quando minha avó católica soube que a mãe do jovem era da Umbanda, proibiu o namoro. A mãe do jovem foi falar com ela e, mediante a negação de minha avó, rogou uma praga na minha tia e disse: se meu filho não é bom para sua filha, saiba que ela será de ninguém e passará o resto da sua vida deitada numa cama sem dar um passo sequer. Claro que minha avó desdenhou e enxotou a mulher. Dali uns dias, quando minha tia voltava do trabalho, acompanhada da minha outra tia, tropeçou, caiu, desmaiou e nunca mais teve forças para andar. Foi examinada por muitos médicos, sem nada nunca ter sido encontrado de anormal. Curandeiros, espíritas. Fazia tudo de sua cama. Suas roupas e colchas eram muito alvas. Sua pele era branquinha, estava sempre com o lenço amarrado. Era visitada por muitas pessoas. Foi uma figura muito conhecida e adorada. Ela também benzia. As pessoas iam na sua janela. Lembro de quando o circo chegava percorrendo as ruas do bairro. Ao passar pela casa da minha avó, iam referenciar a minha tia. Até o elefante colocava sua tromba e fazia graça. Nós batíamos palmas e era uma festa. Quando eu ia vê-la, e isso era várias vezes ao dia, chegava esbaforida e ela me fazia sentar, passar álcool nas mãos, me acalmar e contar o que acontecia. Sempre me ouvia e contava histórias. Muitas vezes me enrolava nos seus pés e pedia para eu dormir com ela. Quando meus irmãos chegavam para me buscar, ela dizia: feche os olhos, vou dizer que você, pobrezinha, já está dormindo. Me ensinou a bordar, a rezar, a fazer crochê e a crer em Deus. E quando eu encasquetei que ela seria minha madrinha de crisma, foi um reboliço, pois ela não podia ir na igreja. Mas chorei e esperneei, não queria outra pessoa, e minha mãe falou com o padre e ele assentiu. Lembro que naquele dia minha tia jejuou e ficou em oração o dia todo. Me deu um gorro cor-de-rosa, que parecia de algodão doce. Eu também tinha minha força. Minha tia foi levada para um externato que ficava longe, na cidade, e que meu irmão me levava de trem e ônibus para visitá-la. Ficou alguns anos lá. Foi outra revolução. Quando minha tia morreu, houve uma verdadeira procissão de fiéis. Acreditavam ser ela uma santa. Seu túmulo era visitado por muitas pessoas. Obrigada, tia e madrinha, por toda a proteção e amor. Trago para esse círculo sagrado minha sagrada avó materna, Maria Rodrigues Piovanelli. Maria, pequena e grande mulher. Maria, mulher amada, guerreira, doce, filha, esposa, mãe e avó. Maria, mulher simples, do campo, da terra. Mulher que aos 18 anos conheceu seu amor num único dia. E no outro, noivou. E no próximo, com Santo Piovanelli,
se casou. Deixou para trás a Maria Menina e, ao lado do seu amor, começou uma união. Uma união que seguiria por 76 anos, juntos sempre. E mesmo quando atravessou o rio com sua missão cumprida, por lá certamente esperou seu amor, ansiosa por reencontrá-lo. Maria, mulher da terra, trouxe ao mundo 17 filhos, frutos de seu amor. Mesmo diante de todas as adversidades, gestou, pariu, amou. Educou e protegeu todos os frutos de seu amor. Chorou a partida de alguns de seus filhos, que se foram antes dela. Dizia: Deus sabe de todas as coisas, mas a dor de uma mãe enterrar um filho é muito forte. Preferi ir antes. Junto com seu fiel e apaixonado amor, deu os maiores tesouros aos seus herdeiros: o amor, o respeito, a união e a fé. Eu, como a segunda neta de inúmeros que foram chegando e agregando esse clã maravilhoso, tive o privilégio de conviver e aprender muito com ela. Aprendi a amar, aprendi a sorrir, estar na natureza e fazer parte dela. Ser brava e doce, destemida e sincera, solidária e entender que o amor ao próximo é fundamental. Amor, fé e respeito é essencial. Uma mãe que, mesmo depois de partir, ainda nos mantém unidos pelo amor e pelas suas histórias. Viveu, sofreu, sorriu, lutou, plantou, colheu, amou e é amada, hoje e para sempre. Gratidão por tantas histórias, gratidão por tantos ensinamentos, gratidão por tanto amor, gratidão por hoje, eu, ser parte dessa construção e seguir adiante dessa família, junto com a minha família. E sua partida foi linda e consciente. Todos juntos, te homenageando com o que tínhamos de melhor nos nossos corações. Uma pequena cidade se despedindo com muito amor de uma pequena, grande anciã. Te amo. Te amo e te honro para sempre. Maria, minha avó materna italiana, teve 7 filhos, sendo minha mãe, Emília, a terceira. Minha avó era uma mulher forte e sábia. Resolvia situações complicadas que meu avô criava, pois quando bebia, vendia as filhas. E quando um homem batia na casa da minha avó, ela expulsava com espingarda. Lembro do rosto da minha avó, que fui conhecê-la quando havia 10 anos, sempre cansada. Minha mãe também, por sua vez, uma mulher forte e corajosa. Mas acho que ela não sabe disso. Veio para o Brasil com 19 anos. Casada com um homem, meu pai, que ela conheceu em 2 meses. Minha mãe ajudou bastante meu pai, mas quando descobriu uma traição, deixou de sorrir. Mas eu continuo achando a minha mãe muito corajosa. Me conecto
com uma sensação em minha pele que vem das memórias do rezo de minha avó paterna, Georgina. Mulher pequena, morena, cabelos negros e lisos, magrinha, sofrida e guerreira, de vida dura e cheia de esforço. Mulher geniosa, mas havia a doçura e firmeza de seu rezo para o outro, de tirar quebranto e mal olhada. A hora que fosse, ela juntava suas ervas de cheiros perfumados para nos benzer. Manjericão, alecrim, arruda, sálvia, aromas das minhas memórias de olfato, em minhas raízes e sons em meus ouvidos e coração de seu rezo. Lúcia, com 3 te puseram e com 3 eu te tiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ia movendo o molho de ervas em cruz e parando em minha testa, em meu coração, a cada cruz. Ali eu me sentia protegida por escudos de energia divina e nenhum mal me afetaria. Vó, eu te honro e te agradeço por me ensinar esse servir que me conecta com meu ser profundo, onde eu vivo a sabedoria da cura em mim e ao próximo. Ahá! Minha avó Arlinda é linda. Sabemos pouco da história da minha avó. Sobre isso ela quase não conversa. Fala de uma mãe amorosa que teve 18 filhos. De todos eles, só a minha avó e uma irmã mais nova estão vivas. Das dores, a minha avó prefere não falar. Diz que não se deve cultivar coisas negativas. Deixa isso pra lá. Ela segue repetindo. Ela sempre me amou muito. A mim e as minhas irmãs, igualmente. Memória afetiva nunca me faltou. Desde que me entendo por gente, nós passávamos todos os fins de semana na casa da minha avó. Minhas 2 irmãs e eu. Foi assim até a adolescência. Ela cuidava muito da gente e trabalhava na igreja da PL todas as tardes, por muitos anos. Era Joaquim, a responsável pela igreja da Tijuca. Uma espécie de líder espiritual, muito amada e reverenciada. Conta que teve uma forte depressão, mas foi salva pela religião. Deixou de trabalhar na igreja há alguns tantos anos, depois de 2 cirurgias no joelho, quando foi perdendo seu caminhar e sua plena autonomia. Sempre foi muito ativa, vaidosa e guerreira. Tem sido um tempo de grande aprendizado e exercício de paciência e ressignificação do tempo e do sentido das coisas, a minha presença junto à minha avó. No início da quarentena, quando o mês ainda parecia 1 ano, a convivência com ela ficou bem pesada. Carente dos encontros com a família e atravessando crises de infecções repetidas que potencializavam sua moderada confusão mental, a minha avó começou a demandar ainda mais de mim. Pedi ajuda às deusas e fui atendida. Poucos dias após uma orientação divina, uma simples ideia que tive mudaria o rumo de todas as coisas, reacendendo a vida e dando ainda mais esperança à minha avó. Ela faz a leitura diária do calendário da igreja da PL por anos a fio. Um dia ela lia para mim e percebi uma beleza ímpar nos ensinamentos que ela acrescenta. Ela tem mesmo muito chiquiri.
que significa bênção espiritual na religião japonesa. Eu resolvi filmá-la e enviei para a família, e foi um sucesso, desde o dia 26 de abril. Criamos também um Instagram, e agora ela está disponível para mais gente. Com isso, ela recebe mensagens de texto, voz e vídeo no WhatsApp todos os dias. Adora e escuta inúmeras vezes e com muita alegria. Algo tão simples que ganhou muito significado. Ela se diz realizada por ter encontrado uma nova chance na vida, minha avó. De ser útil, levar sua palavra e seus ensinamentos a tanta gente. A família está até mais presente. O que é intensamente lindo e verdadeiro. Ao mesmo tempo que é triste e corriqueiro. Porque me parece que não se dá mais lugar aos velhos. Lugar verdadeiro à sua palavra, à sua história, ao seu saber, ao seu conhecimento. Nem tempo se tem mais para a velhice. Nem eu tinha. Aprendi tendo. Desde que eu fui morar com a minha avó, ela só me chama pelo nome da minha mãe. Eu não gosto, mas eu entendo, como um resgate ou algo que ela gostaria de dizer para ela, minha mãe. Certamente a pessoa que ela mais ama nessa vida, depois do meu avô. Mas por algum motivo, ela nunca soube expressar. Minha avó sempre criticou a filha por tudo. A minha mãe nunca era suficientemente boa e sempre comparada às filhas das amigas, que eram melhores e mais corretas. A minha avó disse também para a filha dela, minha mãe, que ela não tinha capacidade de ser mãe, depois de se separar do meu pai. Fomos então as 3 morar com ele quando eu tinha 5 anos e minhas irmãs 7 e 3. Sem nenhuma explicação, ficamos 3 meses sem nenhum contato com ela, para não mexer na ferida, como meu pai dizia. Tempo que até hoje nos pareceu uma verdadeira eternidade. Nenhum de nós tem registros desses anos que se seguiram, além das férias que passávamos com ela. Outro fato que marca as mulheres da minha família foi a decisão da minha avó e meu pai de ligar as trompas da minha mãe. No parto da 3ª filha. Sem ter sido consultada, minha mãe acordou castrada. 10 anos depois, ela se submeteu a uma cirurgia e conseguiu ter mais 2 filhas do 2º casamento. Foi uma das primeiras mulheres do Brasil a reverter a laqueadura. De meu avô recebi muito amor, que ele tampouco expressava pela minha mãe. Apesar de tudo que eu recebi, às vezes eu tenho uma estranha sensação de que uma geração foi pulada na minha família, com a minha mãe ignorada. Sabe-se lá como minha mãe exala amor e é imensamente amada por todos que a rodeiam. Frutos de 2 irmãs eu nasci. Quisera o universo que minhas avós fossem irmãs, para que fortalecesse o ramo vindo de Adélia, minha bisavó, a quem eu chamava de vovozinha, por ser toda enrugada e bem curvadinha. Sei que ela se casou bem nova e que para isso sua idade nos documentos
fora aumentada. Nunca soube como foi para ela, o que achava, sentia, pensava. Eram coisas comuns na época que talvez ela nem cogitasse questionar. Sei que ela gostava de dançar e meu bisavô, que era bem mais velho, a levava aos bailes, mesmo não gostando, só para que ela pudesse dançar. Gosto dessa parte, imaginando que de alguma forma minha bisa conseguia se libertar e o meu bisavô se sensibilizar. Sua casa sempre foi coração de mãe. Uma pequena meia-água que abrigava os parentes que vinham para a capital fazer a vida ou por não ter onde mais ficar. Família é deixar a porta aberta, compartilhar o alimento e sempre dar um jeito para arrumar um cantinho. Lembro do cheiro, do gosto, a aparência do xarope que fazia de açúcar, aça-peixe e casca de banana. Foi assim que aprendi que a melhor farmácia era o quintal. Também me lembro de que era católica e sempre rezava, com minha avó, o terço ao som da Ave Maria. Já ouvi que teve visões e revelações, dons que ela e meu bisavô parecem ter passado adiante para as futuras gerações. Teve vida longa, foi centenária junto com o Flamengo e se foi um ano depois. Seus aniversários eram uma grande festa, pois era uma grande família. Ela era o elo e depois que ela se foi, não nos reunimos e nem festejamos mais. Gostaria de ter conhecido melhor essa mulher, de quem os mais velhos carinhosamente falam, cheios de saudade, respeito e gratidão. Não morávamos na mesma cidade, nos víamos pouco e ainda passou seus últimos anos acamada e vegetativa. Foi aí que eu percebi que o inverno chega para todos e que teremos um dia que cuidar em vez de sermos cuidadas. Entendi que uma cama poderia ser prisão ou libertação. Tudo dependia se a mente e o espírito soubessem voar. Vi amor e respeito sendo oferecidos em colheradas de papinha ou mingau. Também aprendi que morrer nem sempre era mal. Parece que minha avó, Maria de Lourdes, herdou muito de sua mãe. A religiosidade, a simplicidade, a força, a gentileza, a farmácia de quintal e a missão de cuidar e abençoar. Minha avó cuidou tanto dos outros que dela mesma não se deu conta. Quem era a mulher por trás de tantos afazeres e obrigações? Quais sonhos ela tinha ou frustrações? Nem ela mesma sabe dizer, se lhe perguntam. Se tinha algum sonho, ficou para trás e hoje tem apenas pequenos desejos que facilmente satisfaz. Um bolo ou doce, com café ou chá. Cortava cabelos na sala de casa e foi a única a cortar minhas madeixas até a vista não poder mais. Cuidava dos meus cabelos com massagens naturais. Usava abacate, camomila ou seiva de joá. Tricotamos ponto tricô e meia, mas acho que nenhuma de nós duas conseguiu alguma peça terminar. Mas costurar, ela fazia, usava retalhos e também cerzia. Sempre era ela quem as minhas bainhas fazia. O amor foi tecido com muitos pontos e linhas e transformou parte do vestido de noiva de minha mãe em vestido de batismo para mim, a primeira neta, e vestiu também depois sua bisneta. Sei que ela carrega angústias que nem sabe explicar. E eu tento, de alguma forma, afagar com muitos beijos, abraços, atenção e carinho. Ela nem sabe por que os merece, mas seu coração agradece. Teria muitos motivos para não se levantar, minha avó, mas é forte e compassiva e se levanta todos os dias sem nunca culpar ou criticar.
Hoje, muito ela já esqueceu, mas ainda se lembrar de sorrir, cuidar, orar e amar. Dia desses se encantou com uma folhinha que achou em seu quintal. Não sei por que guardei, é tão bonitinha, em forma de coração, nunca vi igual. Já eu vejo tantas semelhanças. Singela, mas descomunal. Do amor nasceu, do amor cresceu, do amor floresceu. Madurou, espalhou, semeou, multiplicou. E rodeada de amor, um dia partirá, mas sei que sempre a encontrarei na casa, linhas, folhinhas e em todas as suas crias. Sei que seu amor habita em mim e continuará sempre a me abençoar. Uma noite de Natal, uma mulher-mãe especial. Era um lar muito acolhedor. As luzes da casa todas acesas. Uma luz especial vinha da anfitriã, de nome G. Uma mulher que brilhava e iluminava por sua personalidade marcante. Fala alegre, espírito livre, sorriso largo e um talento culinário que conquistava paladares, olfatos e corações. E essa mulher é a minha mãe. E acreditem, meus olhos estão embaçados de saudade. Tudo começava com a árvore de Natal. Como boa aquariana, gostava de coisas diferentes. E não consumia os objetos natalinos vendidos nas lojas, não. Bolas? A árvore sempre estava lá, montada na parede principal da casa. E, como não poderia deixar de ser, era sempre uma árvore de Natal comestível. Eram bombons e guloseimas sortidos e de encher os olhos, até das almas mais insensíveis. E cá para nós, a G fazia para tentar mesmo os nossos desejos. A felicidade plena dela era ver as crianças e as crianças adultos deixarem a árvore peladinha até o fim da tarde. A casa era cheia de amigos e na noite de Natal eles se multiplicavam. Os que vinham de longe até dormiam lá. Era uma noite de festa, boas conversas, gargalhadas e dança. A G era uma fazedora de boas memórias. Ela era uma teta healer nata. Sabia fazer downloads de alta frequência na mente da gente. Ela dizia ser adepta do pensamento positivo e da boa energia, mas era muito mais do que isso. A ceia não seguia a tradição da meia-noite. No Natal da G, a gente podia comer a hora que quisesse. Ela tinha orgulho de quebrar essa regra social, mas ai de mim se fosse desobediente. A G não esquecia o gosto de ninguém. Tinha lombinho assado que desmanchava na boca, servido com farofa e maionese. Uma maionese que ninguém fazia ou conseguia fazer igual por mais que tentasse. A G era diabólica na cozinha. Tinha também salada de bacalhau com cebola e também sem cebola para os mais enjoados. Tinha peru assado, tinha arroz branco, bem soltinho com aquele temperinho de alho. Rabanadas eram feitas com muita delicadeza, porque o orgulho da G era ver a rabanada bem sequinha. Ah, minha gente, eu devorava as rabanadas. Eu era a primeira a chegar na cozinha. Depois chegava de fininho, um por um. Todo mundo atrás das rabanadas. À meia-noite era uma hora sagrada. As intenções e os corações se voltavam para um convidado especial, Jesus. A G criava uma atmosfera que fazia a gente acreditar que Jesus estava mesmo chegando ali. Nos reuníamos em torno da mesa. E um bolo confeitado com velinhas acesas no centro e também tinha cajuzinho. Era uma mesa de aniversário. Uma mesa de aniversário autêntica. E aí cantávamos parabéns para Jesus. E era tão de verdade, gente. A G fazia questão absoluta desse ritual de consagração da noite ao nascimento de Jesus. O homem-luz que caminhou na face da terra e que caminha até hoje através dos nossos corações. Era a única hora em que a G ficava diferente, talvez mais séria, introspectiva. Parecia até não ser mais a minha mãe.
Em algum momento ela fechava os olhos e só Jesus sabe o que o coração dela falava. Ela sustentava essa força, essa fé e essa luz, até que o próximo portal do Natal se abrisse. Ah, mãe, eu te eternizo nessas palavras. Minha mãe Eugênia, que já partiu, ficou viúva com 29 anos e 5 filhos, sendo que eu sou a 5ª filha e tinha naquela altura apenas 3 meses de vida. Quando eu estava com 5 anos, ela casou-se novamente e teve mais 2 filhos. Eu sempre me senti de lado. Morei em colégio interno, nos períodos que ela daria à luz aos outros filhos. Tivemos muitas dificuldades e atritos na comunicação e ela quase nunca demonstrava afeto. Apesar disso, cresci com uma vontade enorme de realizar meus sonhos e sempre buscando exemplos e valores para me orientar. Tem 5 anos que ela partiu e quando fui mexer nas caixas de correspondência, percebi que cartões e bilhetes que ela me escreveu o tempo todo eram cheios de afeto. Todo o afeto que ela não expressava através da voz. Muitas declarações de amor por eu ser sua filha. Com suas dificuldades e limitações pelas experiências difíceis que viveu, não conseguia expressar em palavras e gestos, porém escreveu. E eu não tinha capacidade de receber. Estava sempre esperando de um outro lugar de presença. Agora eu percebo o quanto tudo foi difícil para ela e sinto sua força de alguma maneira. E o quanto me desenvolvi, abrindo caminhos, me tornando a pessoa íntegra que de alguma forma ela influenciou. Espero que ela esteja em paz. Gratidão. As anciãs em minha vida são Zuíla e Maria. Maria se foi há pouco. Pouco conheci. Zuíla ainda me contagia. Foi muito presente e é dela que eu falo aqui. Me ensinou o que é dedicação. Abriu mão de sua vida pessoal e particular ao doar para a filha e netas toda a sua atenção. Me ensinou a cozinhar e entre panelas e temperos nós fomos vendo o tempo passar. Veio da Paraíba essa mulher nordestina, batalhadora e sempre afetuosa. Ainda enche de amor meu coração de menina. Tantas frases sábias e alguns conselhos. Me fizeram crescer com raízes e em sua força, hoje, eu me espelho. Minha avó, Susana Rimmer, polonesa, fugiu para o Brasil durante a Segunda Guerra, junto com a minha bisavó, deixando sua irmã gêmea na Inglaterra. Guerreira, começou a vida do zero em um país tropical, com costumes e uma língua totalmente diferentes. Conheceu meu avô, também polonês, aqui, e juntos tiveram 2 filhos, minha mãe e meu tio. Completaria 100 anos em agosto.
mas foi chamada para alegrar o céu neste momento tão difícil em que o mundo está passando. De forma repentina e bem rápida, com muito pouco sofrimento para ela, o Covid adentrou sua casa. Leonina, vaidosa, fazia o cabelo e a unha toda semana, sempre arrumada, adorava se vestir bem. Culta, sabia de tudo o que se passava e mandava e-mails, pesquisava suas viagens pela internet, tinha o WhatsApp e falava 7 idiomas, mudando de um para o outro com uma facilidade incrível. Fez aulas de francês e inglês até os 99 anos. Aliás, sempre mentia quando perguntava a idade dela, dizendo: "Isso não é pergunta que se faça." Sempre viu o lado bom das coisas, minha avó, apreciando as pequenas coisas do dia a dia e como gostava de viver. Escreveu um livro sobre a sua história, mas nada comenta sobre os horrores que deve ter vivido. Ainda publicou outro livro com receitas. Quebrou o fêmur, teve câncer, pneumonia, mas não se deixava abater. Sempre dizia que estava muito bem. A nós que aqui estamos, só nos resta a grande saudade que sentimos dela e também agradecer por termos tido o privilégio de ter convivido todos esses anos com uma pessoa tão especial. Rest in peace. Vó, te amamos. Um beijo. Era uma vez uma menina. Ela nasceu bem ali no Rio de Janeiro, na capital mesmo. Alegre, era como se deixasse sua docilidade por onde passava e, como mel, atraía muitas pessoas para perto dela. Sua história já começou muito interessante. Imagina você que ela veio de uma mãe chamada Emília, que cruzou os mares. Uau! Sim, ela veio de muito longe, para melhor dizer, da Itália. Tem por aqui uma marca de pão que fala de sua cidadela, Firenze, Florença. E pois bem, quando desembarcou no Rio de Janeiro, conheceu um homem de pele negra chamado Cursino, baiano e alfaiate. Muito bonito, viu? Cursino e Emília viveram desafios em relação à cor da pele. Naquela época, os adultos achavam isso ruim. Coisas estranhas de adulto. É importante saber que a história dos dois foi além. E a menina nasceu dessa união cósmica. Lindo, viu? A menina é chamada de Elsa. Com um dos significados, a nobre. Ela vive com seu pai e sua mãe. Para sua alegria, ela tem 3 irmãos, 2 meninos e uma menina. Até que a menina Elsa passa por uma grande dor. A partida de sua mãe aos 4 anos de idade. E a vida de Elzinha muda completamente. Se eu estivesse lá, diria no ouvidinho dela, assim: existe um papai do céu e uma mamãe do céu, que aqui na terra vai te cuidar e só nos traz aquilo que podemos suportar. O tamanho da dor é também o tamanho grandão da nossa alma. Mas tenho certeza que o anjinho falou por mim. A sua vida mudou completamente com a passagem de sua mãe. O seu pai achou melhor matriculá-la junto com sua irmã Alda no colégio interno de freiras para que pudessem estudar e ter cuidados, enquanto ele trabalhava. E assim foi, e muitos anos passaram lá até assumirem a maioridade. E era muito diferente perceber
a diferença das irmãs no colégio. A Elsa, doce, acabou levando com mais leveza a experiência do internato. Já sua irmã Alda era mais espivitada e não levava desaforo para casa não, pensava muito na proteção da irmã e acabou levando a experiência mais pesada. E assim cada um vivendo a sua maneira, não? Elsa, já com mais idade, sai do colégio e cai no mundo. Ê, mundão! Esse mundão é grande para ela, viu? Apaixonada por matemática, continua seus estudos, se forma na faculdade, licenciatura em matemática. E dali, rapidamente, essa menina mulher é convidada para um lindo projeto, o Projeto Rondon. E com alma aventureira e viajante ela vai. E o lugar de pouso é Amazonas. Uau! Aí ela faz um lindo trabalho de assistência social, lidera equipes, encontra 2 homens muito importantes na sua história. Um deles é o eterno pai de seu primeiro filho. O nome energético é Wallace. Pequenino Wallace. O papai dele acaba rompendo a relação por compromissos familiares. Ele seria padre. E assim foi. Mas na barriga de nossa Elsa existia uma semente. Com esse rompimento forte, a mamãe Elsa decide pelo aborto. É muito importante lembrar que naquela época, uma mulher solteira grávida era vista com um tamanhão de preconceitos. De novo, coisas estranhas de adulto. E Elsa seguiu seu caminho. Com muita dor ainda dentro do peito, conhece o segundo homem importante lá em Amazonas. Ele se chama Sebastião. Eles vivem bons momentos no início. Em Amazonas concebem sua filhota Janaína e vão morar juntos em Brasília. E mais um presente lindo chegou. Andréia, a segunda filhinha que ficaria alguns dias na terra. E assim que cumpriu seu tempo, partiu. Depois de algum tempo, as inseguranças começavam a chegar para o casal. O Sebastião, com seus óculos anuviados, se via menor que sua companheira, financeiramente e em relação aos estudos. O que foi dando lugar para muita fuga. O alcoolismo, então, entrou pela porta da frente e ficou. Junto com a bebida veio uma outra companheira não desejada. As agressões de diversas formas, emocional, mental e física. E Elsa foi entrando cada vez mais na vibração de vítima. Apesar de tudo, existia no fundo do seu peito gratidão por esse homem que a escolheu e a acolheu num momento tão sensível para ela. E Elsa escolheu o afastamento de corpos e se viu sozinha com sua filha Janaína por um tempo. Foi quando conheceu um outro homem importante na sua história, Luiz. E eles moraram juntos e tiveram momentos felizes também. E conceberam uma semente, Jaciara. Parece que Elsa não estava devidamente pronta para o fim do relacionamento com Sebastião e escolhe retomar a relação. E a relação com Luiz chega ao fim. Aqui, aquele conflito clássico entre coração e a mente. As agressões aumentaram nesse período. Até que, algum tempo depois do nascimento de sua filha Jaciara, ela decide que precisa fugir. E assim faz. Foge para um lugar que poucas pessoas sabem. E vai se refazendo, se curando. Não demora muito, Sebastião falece. E em algum lugar, ela diz para ela mesma, agora posso descansar. Reencontra 2 homens do passado. O pai de seu primeiro filho, Wallace, para uma conversa. E o pai de sua filha, Jaciara. Sua filha, nesse encontro, tem a oportunidade de conhecer o pai, o avô, o irmão e os primos. E Elsa continua seguindo, agora vivendo com suas 2 filhas, Janaína e Jaciara, e levando em si
o doce da vida e principalmente a força da gargalhada. Gargalhada alta que de dentro das maiores dores rompe dizendo ao mundo que sim, eu vivi dores, mas também vivi muita vida e alegrias. Sou maior e sem titubear. E dançando, vou além. Nossa Elsa querida fica mais alguns anos na Terra. Poucos. Mas que se estenderam em vida porque aproveitou cada minuto. Daqui, onde estou contando essa história, a vejo brincar e gargalhar. E ela me convida. Vem, Si! Era como ela me chamava. Vem, filha, vamos dar boas gargalhadas de tudo isso? Eu e minhas mulheres. Descobrir a alma feminina pura, selvagem. Para isso não é necessário ter nascido no mato. O grande desafio é se descobrir no mundo presente. Quase sem árvores, um mundo sem jardins. Nós, mulheres, não podemos perder o instinto. Aquele que grita, que pede espaço, que não admite ser sufocado. Minhas mulheres do passado rolavam na relva. Eram podadas, tripudiadas. Na sua maioria, sofriam em silêncio, como a minha mãe. Apenas poucas conseguiram abrir portas. Vidas novas, não sem gritar, não sem se machucar e não sem serem julgadas. Viajar para minhas mulheres antes de mim é viajar para minhas bisavós. Uma na aldeia, filha do pajé, e a outra senhora de escravos. Uma filha de escravos, outra senhora na Itália. Falar de nossa ancestralidade é saber que somos feitas de retalhos, delicadamente costurados pela vida. Corre o tempo passado em nosso corpo e vivemos nosso presente. Para fazer uma linda colcha de retalhos é preciso ter pedaços lisos, pedaços claros e escuros, coloridos, estampados. É necessário escolher a espessura, o desgaste e a harmonia do conjunto todo. Costuramos nossa colcha desde nossa infância, cheia de risadas misturadas com choro. Na medida em que crescemos, fazendo escolhas, acrescentando mistérios, cuidado, coragem, decepções. E nessas horas, precisamos das mãos das nossas mulheres. Mudando sempre, às vezes trocando cores, tamanhos, por entender que não funcionou ali, olhando bem para aquele pedaço sem entender muito, coloco um novo. Talvez seja coisa de uma avó. Quem sabe? Apesar de saber que nossas mulheres de antes não tiveram muitas escolhas, elas venceram. E a certeza sou eu. Eu e a minha neta. O instinto delas venceu. Como a mamãe falava, a coragem da submissão venceu. É difícil acreditar na felicidade destas mulheres tratadas como objetos, coisas. Como sou feita destes retalhos lindos, cheios de amor e empatia, tenho a certeza de que todas as minhas mulheres tiveram felicidades secretas e ousadias. Brincaram no mato como eu, dividindo com os passarinhos as frutas no pé. Nadavam no córrego e sabiam a hora de voltar para casa. Sabiam a hora de ouvir histórias, de ver a lua, sentir o cheiro das comidas gostosas.
mulheres que com muito pouco ou nada ensinaram. Ouvir, ver, sentir, amar. Ainda vai levar um tempo para as mulheres dançarem juntas e unidas. Ainda espiam as outras como rivais. Nosso comportamento é cobrado por mulheres que não conseguem tecer suas próprias colchas com o carinho da vida. A lição não aprendida ou não dada por um passado opressor e cheio de ódio. Sem ancestrais que dançaram e cantaram em volta da fogueira. Segurar na mão das nossas bisavós, avós e mães, como elas foram, deixa cada uma de nós livres. Livres para sermos hoje. Em volta de uma fogueira, as ideias e as palavras não são aprisionadas. E a partir daí, vivemos melhor. Dar voz a essas mulheres através de mulheres e fazer seguir essa linhagem matriarcal através do reconhecimento do valor dessas vidas. Eu percebo, através de todas essas histórias, como é de fato assim um grande privilégio sermos todas as mulheres que somos em liberdade de sermos quem somos. Porque isso, eu percebo, não foi dado às mulheres que vieram antes de nós. Elas tiveram que fazer. Elas tiveram que sair de onde elas estavam, elas tiveram que atravessar oceanos, elas tiveram que casar, elas tiveram que ter filhos, elas tinham que obedecer muitas vezes. E quando desobedeceram, pagaram um preço enorme por isso. E muitas vezes calando o sacrifício. Então eu acho que nesse céu que eu vejo, nessa tarde que cai, nesse momento mágico de dar voz a elas, nessa beleza que é a gratidão e o reconhecimento à vida que pulsa em nós, que vem dessa linhagem de mulheres fortes, e fizeram o que tinha que ser feito e sentiram tudo, todas as dores que eram para ser sentidas. O que me vem à voz agora é que, de fato, é a nossa hora, é a da celebração. É de trazer para nós a alegria de viver, é de incorporar o prazer e a liberdade que elas não puderam experimentar. E certamente, aonde quer que elas estejam, na terra, no céu, para além de muitas de nós, é essa alegria, é esse êxtase, é essa realização, é essa liberdade, é essa infinitude de possibilidades de sermos quem quisermos, quem somos verdadeiramente. É isso que elas sussurram nos nossos ouvidos. Elas abriram um caminho e fizeram tudo que puderam e que sabiam para que nós fôssemos profundamente quem somos, imensamente felizes e super livres. Que nós vamos poder deixar para as que virão. Gratidão.
E